A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 9, que traz por título Uma Igreja que se Arrisca. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também seja ADB. Para mim, é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Pastor, e se eu não gostar, eu faço o quê? Se inscreva no canal também e está sendo convidado a fazer parte da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 9 dos adultos do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Uma Igreja que se Arrisca. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final desta aula eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site. Você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento desta aula. E aproveita, é grátis, é 0800. Mas veja só, se quiser também, você pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para assim verificar se a turma tem ou não conhecimento sobre a temática que será abordado. Aqui você já pode perguntar em que, quando, como a igreja pode e deve se arriscar. É certo? É errado? Até que ponto vale a pena você se arriscar? E também pergunte, quem já ouviu falar ou pode contar algo sobre a história de Estevão? Quem teria a coragem que Estevão teve? E será que Estevão foi recompensado? Eita, já vai apertar o juízo dos seus alunos, viu? Então é interessante você iniciar com a dinâmica ou com essas perguntas e resposta. Porque, veja só, são perguntas para levantar discussão. E eu tenho dito aqui que no início não é interessante você perguntar e você mesmo responder. Deixa a sua turma participar, dando seguimento. Texto áureo, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Eita glória! Pense nessa situação. Muitas pessoas hoje gostariam de ver a Jesus. Estevão viu. Você teria coragem, a disposição de ver Jesus na mesma situação que Estevão viu? Lá na hora da sua morte, ele pregando a palavra do Senhor e por causa disso morreu apedrejado. Mas, no entanto, ele viu a glória de Deus, porque lá estava sendo condenado, sendo morto, não porque tinha cometido algum crime, mas sim por pregar a palavra de Deus. Será que você corre esse risco de um dia, quem sabe, ser preso, até mesmo morrer por pregar a palavra do Senhor? Será que você tem pregado a palavra de Cristo? Deixa aqui nos comentários e conversa também com seus alunos, dando seguimento. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua verdade e valores. Preste atenção, a Igreja de Cristo recebeu revestimento de poder para que esta possa pregar a palavra, para que esta possa anunciar o Evangelho com muita coragem, com muita ousadia. Daí a necessidade do revestimento de poder.
Te pergunto, você já foi revestido de poder? Você já tem essa ousadia para pregar a palavra? Você já é valente em pregar a palavra? Não é valente contra a liderança, não. Não é ser valente contra os irmãos, não. É ser valente contra o mal. Como assim, pastor? Pregando a palavra do Senhor. Eu sei que você lembrou de um hino da harpa. Que hino da harpa é esse que eu mencionei aqui agora? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. A leitura oficial está em Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15. Em seguida, capítulo 7, versículo 54 ao 60. Recomendo você fazer a leitura compartilhada com seus alunos. Fique à vontade. Introdução. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando lemos esse texto no livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marca um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, o cumprimento das palavras de Jesus, de que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo 8. Veja só, estamos aqui diante de mais um grande desafio da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém. Estudamos na lição anterior acerca da consagração, da separação dos diáconos, quando estava acontecendo uma grande confusão lá em Jerusalém com relação às irmãs de fala grega. Estas não estavam sendo assistidas, na verdade as viúvas. Daí foi escolhido 7 diáconos. Desses diáconos, aqui agora, vamos estudar na lição de número 9, o diácono Estevão. Vou abrir aqui um parêntese, porque isso tem muitas pessoas que menosprezam a função de um diácono. Acha pouca coisa, é o serviçal, não é importante. E na Bíblia não está escrito isso não. Estes diáconos foram separados para uma excelente obra, para algo bastante importante, que foi estar servindo à mesa. E aqui agora você vai ver quem foi escolhido para ser consagrado a diácono, um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Mas, no entanto, quando este começa a pregar a palavra, a anunciar a Cristo Jesus, aí, meu irmão, acontece levante e dificuldade. Tanto que este vai ser morto por pregar a palavra. O comentarista até aqui destacou que Atos capítulo 1, versículo 8, recomendo você ler para a sua turma. Atos capítulo 1, versículo 8, vai começar a se cumprir em Atos capítulo 8, versículo 1. Veja só a brincadeira, Atos 1, 8, vai começar a se cumprir em Atos 8, 1. Por quê, pastor? Devido à perseguição, a igreja em Jerusalém, os irmãos, começaram a ser dispersos, sair, deixar de morar em Jerusalém e passou a morar em diversos lugares. E aonde chega o cristão, chega o evangelho. E assim aconteceu na igreja primitiva. Por causa da perseguição e também a morte de Estevão, o evangelho começou a se espalhar. Porque o cristão, como eu, Jerusalém, não quero morar. Começou a morar em outras cidades. E chegando em outras cidades, o evangelho foi pregado. Porque você, em qualquer lugar que você esteja, você é um pregador de Deus. Você é uma pregadora do evangelho de Cristo Jesus. Aonde você colocar a planta do seu pé, Deus vai estar te usando nessa terra. Você crê? Deixa aqui um brado de glória. Dando seguimento. Ponto 1. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. No item 1. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão.
Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a desafios. Eu fico imaginando aqui hoje, porque quantas pessoas deixaram de ser cristão ou talvez estão pensando em sair da igreja porque o pastor passou e não falou com ele. Porque não está tendo oportunidade para cantar, ou porque não foi consagrado, ou talvez ninguém fala com ela, não tem vez, não tem voz, não tem oportunidade, não tem cargo, o pastor passou e não falou com ele. Quantas pessoas querem sair da igreja por causa dessa situação? Eu fico imaginando aqui a história de Estevão, homem de Deus, pregador da palavra, e estava pregando o evangelho, e chegou a morrer, foi morto por pregar a palavra. Mesmo assim, ele não negou a sua fé. Mesmo assim, ele não parou de pregar. Mesmo assim, com toda a perseguição, prevendo, mesmo próximo da sua morte, ele não negou a fé. Ele continuou a falar a Jesus e colocou a sua vida à disposição do reino de Deus. E hoje não, as pessoas saem da igreja porque não tem oportunidade, porque o pastor passa e não falou com ela. Meus irmãos, só o sangue de Jesus. Mas anote aí, a igreja precisa estar pronta, preparada para os desafios. A sociedade, o sistema não vai querer ouvir a palavra, não vai gostar da palavra pregada. Mas, no entanto, eu, você, nós não estamos aqui para pregar aquilo que o povo quer ouvir. Olha, aquilo que alegra o povo, aquilo que faz o povo aplaudir. Estamos aqui para pregar o evangelho da mesma forma, na mesma ousadia, no mesmo espírito que Estevão pregou. E você está preparado para esse desafio? Se prepara aí, porque Deus vai falar contigo. Vejamos. No entanto, em um mundo em que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja deve estar disposto a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até mesmo perder a sua própria vida. E veja só, nós estamos falando aqui que essa perseguição não foi porque Estevão comprou e não pagou. Não foi porque Estevão gostava da vida dos outros. Olha, não foi porque Estevão tinha ciúme ou inveja de ninguém. Essa perseguição aqui é porque ele estava pregando o evangelho. Então a perseguição que veio diante de Estevão não é porque ele estava fazendo algo de errado, e sim porque ele estava pregando o evangelho. E só por pregar o evangelho da forma que Cristo Jesus nos ensinou, acabou ofendendo muitas pessoas. Daí essas pessoas se organizam para levantar uma grande perseguição contra Estevão, que levou à sua morte, assim também contra a igreja. Então nós já vamos aprender aí. Você que é cristão e quer morar no céu, precisa estar pronto, preparado para os desafios. Ser cristão é desafio, porque nós vamos pregar contra o sistema. Tanto que, algum tempo atrás, nós éramos conhecidos como protestantes. Olha, você sabia disso? Isso mesmo. Antigamente, nós éramos chamados, conhecidos como protestantes, porque nós protestávamos contra o pecado, contra a mentira, contra a inveja. Nós protestávamos contra tudo aquilo que vai de encontro à palavra do Senhor. Mas com o passar do tempo, muitos pararam de protestar e hoje, de acordo da boa vizinhança, não pode falar, vai ofender, vai magoar, meu Deus, e acaba agora sendo chamado de gospel, evangélicos. Como mais aí agora? Deixa aqui nos comentários da Bíblia. Até o termo da Bíblia já tem parado. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. E aí na sua região,
como os cristãos são chamados? Deixa aqui nos comentários. Será que tem ainda algum lugar aí os cristãos sendo chamados de protestante? Será? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. Primeiro tópico, segundo item, a fé sobre ataque. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Jerusalém, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, com sentido de levantar, é o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já foi atacado no seu ministério terreno. Agora, o ciclo se repete com seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Nesse episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Por isso que devemos estar prontos e preparados. Vamos entender aqui agora o contexto. Estevão, praticamente recém-consagrado a diácono, começa a pregar a palavra e também fazer sinais e maravilhas. Quando a liderança, principalmente de judeus, que não nasceram diretamente em Jerusalém, mas sim nasceram em outros países, quando ver em Jerusalém acontecendo milagres, maravilhas, por mãos de pessoas simples que estavam ganhando um grande destaque. E isso vai nascer no coração dessas lideranças, desses judeus da diáspora que moravam afastados de Jerusalém, mas estavam retornando a Jerusalém. Começa a trazer inveja, porque se estava acontecendo o culto de um cristão, estava cheio de pessoas ouvindo e aceitando a Cristo. Como eu disse aqui anteriormente, nesse episódio daqui, já tinha aproximadamente mais de 10 mil cristãos ouvindo a palavra. Pensa só nessa situação dentro de Jerusalém. Eram apenas 120, praticamente insignificante, mas depois de 2 mensagens já tinham passado mais de 8 mil. Então tudo isso começou a levantar uma inveja, um ciúme, porque o número de cristãos estava crescendo todas as vezes. E aqui agora, quem vai estar pregando é um diácono, aquele que foi separado, escolhido para estar servindo à mesa. E este, usado por Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus, começa a fazer sinais e maravilhas. E isso chama a atenção de todos. Então, estes judeus da diáspora começam a se reunir para levantar várias acusações, para fazer com que Estevão parasse de pregar. Anotou essa dica aí? Levantou-se várias acusações para impedir que o evangelho fosse pregado, para que Estevão ficasse com medo, para que Estevão desistisse de pregar o evangelho. Assim também pode acontecer na sua vida e na minha vida. Situações, levantes, para que você pare de pregar, para que você pare de ensinar, para que você pare de estar envolvido no reino de Deus. Saiba que isso aconteceu com Estevão e não vai acontecer com você. Logo, todo cristão, toda a igreja cheia do Espírito Santo que prega a palavra tem que estar pronto para o desafio de ser perseguido, de ter vários levantes contra a sua vida, mas, no entanto, não pode negar a sua fé, não pode parar, não pode desistir, não pode entregar, deve continuar fazendo a obra do Senhor,
Porque nós estamos aqui não para agradar ao homem, mas agradar ao nosso Deus. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. Primeiro tópico, terceiro item, a disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção. É o vocábulo suséteo, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão. Os léxicos e dicionários de grego-português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Ou seja, eles estavam fazendo de tudo para que Estevão perdesse o seu juízo, perdesse a sua posição, saísse da posição de servo e pregador e começasse a entrar nesse desafio, ou seja, na artimanha, na sutileza desses inimigos que está fazendo de tudo para que ele perdesse a sua razão e assim pregasse algo contrário à lei, diretamente, pregasse algo contrário a Moisés, para que com as suas próprias palavras fosse condenado. Mas, no entanto, Estevão estava pregando a Cristo Jesus, o evangelho que liberta e que transforma vidas. Vale aqui ressaltar que esses judeus aqui são judeus que não nasceram em Jerusalém, mas, no entanto, lá estavam. Vale mais uma observação, a questão dos diáconos. Quando foi consagrado diáconos, lembra quem foi que estava questionando as viúvas dos judeus cristãos que não nasceram também em Jerusalém. Ou seja, muitos judeus que não nasceram em Jerusalém estavam agora retornando a Jerusalém. Alguns destes aceitaram Jesus. Aí foi quando teve a confusão na igreja, porque estes, percebendo que as suas viúvas não estavam sendo cuidadas. Lembra dessa história? Estudamos na outra lição. Aqui agora são judeus que não são cristãos, mas, no entanto, são judeus também que não nasceram em Jerusalém. Ou seja, esse grupo de judeus helenístico que não nasceram em Jerusalém trouxe muita dor de cabeça. Primeiro, os que aceitavam a Cristo começou a ter aquela reclamação das suas viúvas, que tinham sua razão, mas também aqui, judeus que não tinham aceitado a Cristo, fez esse levante para que a pregação do evangelho fosse interrompida, para que Estevão não pregasse a palavra. Mas, no entanto, Estevão lá estava para obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas, no entanto, o desafio, a peleja, a dificuldade. E nós, enquanto cristãos, quando lemos uma história dessa, serve para estar nos deixando mais alerta, mais esperto. Por que isso? A perseguição vai vir sobre a nossa vida, mas devemos estar cientes. Eu vou parar? Eu vou desistir? Eu não vou pregar? Eu vou abrir mão do evangelho? Estevão não abriu mão e, por causa disso, ele viu os céus abertos. Eita glória! Vamos para o nosso primeiro tópico, quarto item. A falsa narrativa. A igreja sempre teve de lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de que seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra o decreto de César. Pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, o acusaram de pregar deuses estranhos. Hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes, com falsas narrativas que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-lo. Você pode reconhecer algumas dessas narrativas? Veja só, ultimamente esse termo narrativo está na moda. Quando você assiste a televisão, tudo é narrativa, de um lado, do outro, só o sangue de Jesus. Mas para você entender, essas narrativas são palavras,
São frases, são argumentos para tentar combater a nossa fé, tentar desqualificar a pregação, desacreditar daquilo que está sendo pregado por acusações e mentiras. Por isso que são narrativas, não são fatos, não são verdades, são invenções. Por isso que são narrativas, histórias sendo criadas, histórias sendo inventadas, histórias sendo aumentadas, histórias sendo descontextualizadas. Tudo isso para combater o crescimento do evangelho lá em Jerusalém, não sabendo eles que o evangelho é poder de Deus e que ninguém consegue combater, ninguém consegue acabar com a pregação do evangelho, porque o próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, todas as narrativas vão cair por terra em nome de Jesus. E a igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja que vai morar no céu, é mais do que vitoriosa, porque ela tem dono, e o dono é Cristo Jesus. Você que está me assistindo, deixa aqui nos comentários: eu tenho dono, e o meu dono é Jesus. Eita glória! Pergunta o seguinte: está gostando, entendendo? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro e assim estará recebendo o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, Estevão e a igreja que defende sua fé. No item 1, Deus na história do seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja. Ele faz uma defesa apaixonada da sua fé, usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7 do livro de Atos, encontramos seu discurso completo, do qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus é o Cristo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José e Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, acabou rejeitado. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e a defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve ter sempre um objetivo central: apontar para Jesus Cristo. Veja só, Estevão agora, com conhecimento bíblico, vou te perguntar, como é que nós podemos ter conhecimento bíblico? Em primeiro lugar, já vou logo respondendo: lendo a Bíblia. Muitos cristãos têm dificuldade. Será que você tem dificuldade de ler a Bíblia? Você já leu a Bíblia Sagrada toda? Já leu algum livro? Já leu algum capítulo? Meu Deus! Quantas vezes você já leu a Bíblia? Deixa aqui nos comentários. Por que eu falo isso? Muitas pessoas querem ter conhecimento, mas para ter conhecimento tem que ler a Bíblia. E isso é perceptível na vida de Estevão, porque
quando ele vai fazer a defesa da fé, essa questão apologética é a defesa da fé. Quando Estevão vai fazer a defesa da sua fé, ele utiliza a Bíblia Sagrada, claro, do Antigo Testamento, fazendo menção de acontecimentos, de personagens, de histórias, de textos do Antigo Testamento, pois era a Bíblia do momento, era a Bíblia que todos eles tinham conhecimento. Então eu já aprendo aqui, diácono, pastor, pregador, professor do EBD, nós precisamos ter conhecimento bíblico. E para isso, no mínimo, tem que ler a Bíblia Sagrada. Converse também com seus alunos. Estevão aqui vai se utilizar da própria história de Israel, que esperava, que desejava o Cristo. Cristo significa ungido. Ou seja, Israel desejava, queria, esperava o ungido de Deus para que este pudesse governar sobre Israel e também libertar Israel da opressão romana. E esse Cristo já veio, prometido em todo o Velho Testamento, esperado, desejado das nações, já tinha vindo. Mas, no entanto, eles, as lideranças, estes que estavam acusando Estevão, rejeitaram Cristo, rejeitaram o Messias, porque ele veio libertar o seu povo, não da opressão romana, mas sim dos seus pecados. Então, Estevão vai estar utilizando a argumentação bíblica, teológica, que nós precisamos ter na hora de ensinar. Então, converse com seus alunos aí, já aproveita, deixa Deus te usar, já converse com seus alunos sobre a necessidade de estarmos lendo a Bíblia Sagrada para que nós possamos ter conhecimento bíblico. Será que você tem? Deixa aqui nos comentários e converse também com seus alunos. Dando seguimento. Corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre, resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em sua defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco o condena sem lhe dar antes a oportunidade. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. Corações endurecidos. Veja só, Estevão, cheio de Espírito Santo, prega a palavra, realiza milagres, maravilhas. Todos puderam contemplar os milagres que estavam sendo feitos através de Estevão. Todos puderam ouvir a pregação do Evangelho, mas, no entanto, não deram crédito, não aceitaram, não concordaram, não deixaram ser convencido. O comentarista aqui até coloca: se a pessoa não quer ser convencido, dificilmente o seu coração estará aberto à novidade. Então anote aí o Espírito Santo para que possa convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa precisa estar com o coração aberto, porque Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, não vai forçar a ninguém fazer aquilo que ele não quer. Eu já disse aqui em uma aula que o próprio diabo não força ninguém fazer aquilo que não quer. Por exemplo, ele é o pai da mentira. Ele pode até colocar uma semente no coração do homem, assim como fez com Ananias e Safira. Já estudamos aqui. Mas, no entanto, na hora de fazer, de executar, de pecar, é a pessoa que vai mentir, é a pessoa que vai cometer pecado. O diabo não força ninguém, o diabo não pega na mão de ninguém e diz: tu vai pecar, tu vai pecar, tu vai pecar. Ele coloca a semente, ele se utiliza de isca, tá entendendo? Para que a pessoa possa pecar. Mas a escolha de pecar ou não é da pessoa. E já com relação a se converter ou não, é a mesma forma. O Espírito Santo também não vai fazer você, forçar você a fazer uma coisa que você não quer.
Se você não quer a Cristo, você vai ouvir a palavra. Se você der crédito à palavra, vai se converter e vai mudar de vida. Então o Espírito Santo de Deus também não força ninguém a aceitar. A decisão é de cada um. Nós temos que ouvir o Evangelho e dar crédito, acreditar. E lá aqueles que estavam perseguindo Estevão não deram crédito. Não se permitiu que a palavra penetrasse no coração, entrasse no juízo e trouxesse assim mudança e libertação. Por isso, sofrerão também as consequências das suas decisões. Cada um de nós temos o direito, a oportunidade de escolhermos aquilo que nós queremos, mas também depois sofreremos as consequências das nossas escolhas. Anotou aí? Eita glória, estou lhe dizendo aqui, o alimento é forte. Vamos para o nosso terceiro tópico. Antes, vou deixar aqui um aviso. Estou fazendo agora uns vídeos, uns resumos dos vídeos, que está ficando sensacional. Esses resumos estou postando lá em nosso novo canal, chamado, ó o nome aqui, Descomplicando a EBD. Nesse novo canal, eu posto as dinâmicas separadas, e também estou postando um resumo, vídeo de 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Esse vídeo você vai poder pegar e enviar para os seus alunos. Está uma síntese fenomenal. Você vai gostar lá em nosso novo canal, Descomplicando EBD. Não perca tempo não, você vai gostar, tem cada ponto interessante. Fique à vontade. Terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. No item 1, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ele contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou, está pronto não somente para sofrer pelo nome de Jesus, mas morrer por ele. Uma igreja que mantém seus olhos no Cristo glorificado não tem nada a temer, porque está vendo a glória dele. Presta atenção aqui agora. Quem Estevão estava pregando? Cristo. E quem foi Cristo? Veja só, Cristo foi aquele que foi morto pelos judeus. Aquele que foi crucificado pelos judeus. E você sabe muito bem que os judeus não acreditavam na ressurreição de Cristo. O discípulo estava pregando e eles não acreditaram. Tanto que, nessa ocasião, Estevão apresenta Jesus Cristo como o Messias, que o povo de Israel rejeitou e matou. Mas, por causa disso, ele, Estevão, também estava sendo apedrejado. Mas, no entanto, nesse momento em que ele estava sendo humilhado, estava sendo morto, ele, Estevão, vê os céus abertos. E quem é que está lá no céu? Jesus, aquele que foi crucificado. Não está na cruz, eita glória, não está no sepulcro, não. Está agora no céu. Veja só essa grande revelação de Estevão. Aquele Jesus humilhado, que foi cuspido, desprezado, crucificado, morto, colocado lá no sepulcro, não estava mais lá, estava vivo. E mais do que isso, estava agora no céu, do lado de Deus. Pensa que revelação. Estevão sendo humilhado, maltratado, as pedras jogando de um lado para o outro. E diante dessa situação, em vez de ver nele desespero, em vez de olhar para ele e ver medo, as pessoas começaram a olhar para ele e ver como se fosse um anjo, porque lá estava a graça de Deus. Eita maravilha! Lá estava o poder de Deus dando graça, força, para que ele pudesse resistir tudo aquilo que estava acontecendo. Então a visão dele foi exatamente de ver Cristo Jesus do lado de Deus lá no céu. Tudo isso traz uma convicção e uma certeza. O comentarista até destaca aqui: o cristão, a igreja, que olha para Cristo e vê Cristo glorificado, tem a certeza que essas lutas valerão a pena. Tem a convicção que vale a pena ser cristão, vale a pena passar por toda a adversidade.
vale a pena passar por toda a perseguição, porque se Cristo foi perseguido, morreu e agora está à destra de Deus, assim também vai estar acontecendo comigo e com você. Mesmo se morrermos, vamos estar com Cristo no céu. Você pode deixar um brado de glória aqui, por gentileza? Grande foi essa revelação que Estevão teve na hora da sua morte. Dando seguimento. Terceiro tópico, segundo item, perdoando o agressor. A última declaração de Estevão, antes de sua morte, é marcante e cheia de significado. E, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Aqui vimos um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido e que se sacrifica por ele. E esse deve ser o modelo a seguir. Aquele que vê, aquele que contempla a Cristo, olha, glorificado, vai ter um coração perdoador. Eita, aqui agora, professor, aqui agora é o momento de apertar o juízo. Veja só a situação que estava Estevão. Recém-consagrado a diácono, com coragem, com vontade, disposição para pregar o evangelho. De repente, começa a fazer milagres, maravilhas, e isso chama a atenção de todo mundo, principalmente dos judeus helenistas, aqueles que eram judeus, mas não tinham nascido diretamente em Jerusalém, e lá estavam observando a pregação, e começou a levantar mentiras, calúnias, para que Estevão pudesse ser morto e apedrejado. E assim aconteceu. Mas, no entanto, Estevão não parou de pregar e anuncia agora o evangelho a todos, pegando a própria Bíblia deles, pegando o próprio Moisés, a lei, a Torá e apontando. Tudo isso que está no Velho aponta para Cristo. Essa pregação, esse anúncio do evangelho fez com que o mesmo fosse apedrejado e viesse até a morrer. Mas antes de morrer, aquele que tinha visto Cristo ao lado de Deus, ele deixa uma palavra que fala forte ao meu coração e deve falar forte também ao seu coração. Que palavra é essa, pastor? Não imputes esse pecado. A mesma palavra provavelmente dita pelo próprio Jesus quando estava sendo crucificado, perdoando. Logo, aquele que está em Cristo, aquele que consegue ver Cristo Jesus glorificado, ele não vai segurar o perdão. Ele vai liberar o perdão. Ah, mas me ofendeu. Vai liberar o perdão. Aquele que está olhando para Cristo, aquele que está contemplando a Cristo glorificado, ele vai liberar o perdão. Me ofendeu, mas eu vou liberar o perdão. Está falando mal de mim, mas eu vou liberar o perdão. Não gosta de mim, eu vou liberar o perdão. Já me magoou, eu vou liberar o perdão. Tentaram me prejudicar, mas eu vou liberar o perdão, porque eu estou contemplando Cristo glorificado no céu e um dia eu vou morar com ele. Aquele que consegue ver o Cristo glorificado, ele vai liberar perdão. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo, se você consegue ver Cristo glorificado, você vai liberar perdão em nome de Jesus. Conversa aí com seus alunos sobre a necessidade que todo cristão tem de liberar o perdão. E Cristo Jesus, ele nos perdoou, sendo nós pecadores, miseráveis, cheios de pecados, mas fomos perdoados por Cristo. E da mesma forma, devemos também perdoar, assim como Estevão perdoou aqueles que estavam ali apedrejando. Disse, não imputes pecado. Ei, Jesus amado, irmão, crente é crente, vai morar no céu. Conclusão, Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo. Não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo Senhor. Eita, assim é a igreja. Assim foi a igreja primitiva, uma igreja que tinha coragem, ousadia para pregar o evangelho.
Muitas pessoas podem até questionar: Estevão teve vantagem? O que foi que Estevão ganhou em pregar o evangelho? Será? Se ele tivesse parado de pregar, parado de anunciar, será que ele ficaria vivo? Meus irmãos, entenda que o evangelho de Cristo é poder de Deus. E a morte para o cristão nunca vai ser uma derrota. Anote aí, Estevão pregou a palavra e foi morto, mas no entanto a sua morte foi vitória. A sua morte foi conquista. Ele garantiu a salvação, não porque morreu, mas sim por ter aceitado a Cristo Jesus, porque a salvação está em Jesus. Logo, a morte para o cristão nunca é uma derrota. Lembre-se, a nossa vitória está na morte de Jesus. Cristo Jesus morreu no meio do seu lugar e por causa disso os nossos pecados foram perdoados através da morte de Jesus. Então, se um cristão está realizando a obra do Senhor, pregando a palavra, como deve ser pregado, e por causa disso ele vier a morrer, fica tranquilo que você tem um lugar no céu. Fica tranquilo porque você vai receber galardão. Logo, a morte para o cristão é ganho, está ganhando e saindo assim vitorioso. Que nós possamos ter essa mesma coragem, essa mesma ousadia que Estevão teve, e que Deus possa levantar muito Estevão nessa geração, aquele que era cheio do Espírito Santo, mas pregava a palavra, aquele que era cheio do Espírito Santo, mas lia a Bíblia, aquele que era cheio do Espírito Santo e fazia a obra do Senhor, aquele que era cheio do Espírito Santo e lia a Bíblia, aquele que era cheio do Espírito Santo e não teve medo de pregar o Evangelho. Hoje está faltando pessoas assim. Tem muitas pessoas dizendo por aí: eu sou cheio do Espírito Santo, mas não lê Bíblia, eita, não vai para o culto, não participa da EBD, não gosta de culto de doutrina. Meu Deus, aperta o juízo dos seus alunos, tá bom? Quero saber o seguinte: gostou dessa aula? Deus falou contigo? Então, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Agora você sabe também, né? Chegou o momento da nossa dinâmica. Pensa a dinâmica que vai estar te ajudando e a sua turma vai amar. Por isso, fica com a nossa dinâmica. Sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 9, dos adultos, que traz por título Uma Igreja que se Arrisca. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Essa primeira atividade, ou essa primeira dinâmica, você já pode fazer no início da sua aula, que já vai chamar a atenção dos seus alunos e eu tenho certeza que vai ser bênção pura. Você vai pegar algumas tiras, vai passar de algumas tiras. Aproveite, irmão, que está iniciando o seu ano e dê um presente para os seus alunos. Leve um chocolate, leve um pirulito, leve um caramelo, uma caneta, leve algum brinde para o seu aluno, tá bom? Por exemplo, vai pegar essa tira, colocar aqui e aqui colocar o presente para o seu aluno. E você vai dar um chocolate, um pirulito, o que você quiser, tá ok? Nessas tiras daqui dentro, olha, aqui dentro, você vai estar colocando o que faz o céu se abrir, tá bom? O que é que faz o céu se abrir? Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de responder, tá bom? Então vai estar colocando aqui o que faz o céu se abrir, mas também vai colocar o que não faz o céu se abrir. Olha, você coloca o que faz o céu se abrir aqui, mas também em alguns você coloca o que não faz o céu se abrir. E você vai fazer o seguinte: chega na sala de aula, né? Faça aquele círculo abençoado no início da sua aula. Você pode até trabalhar em cima do tema. Perguntar o que vocês acham sobre Estevão. Ah, Estevão e os céus abertos. Se alguma pessoa falar isso, ou você abordar esse tema, você já fala logo na introdução. Vai fazer o seguinte: aqui nessas tiras, você vai colocar o seguinte. Vai colocar o que faz o céu se abrir. Oração, uma tira, oração. Perdão, consagração, humilhação, obediência, leitura da palavra e serviço no reino. Aqui são cerca de 7 coisas que faz o céu se abrir. Mas também vai colocando outras da seguinte, olha: inveja, ciúmes, brigas, fofocas, mentiras, arrogância, falta de perdão, que são coisas que não faz o céu se abrir. Mas você vai colocar tudo aqui, tá ok? Cada tira, cada negocinho desse, você coloca aqui uma tira. Para facilitar a sua vida, vou estar deixando aqui tudo certinho, escrito, para facilitar, para descomplicar a sua aula, tá bom? Aí faz o seguinte, então no início, né, fez aquele ciclo, cada aluno já ganhou o presente, a tira, vai formar o seguinte, olha,
Nessas tiras daí tem algumas palavras interessantes. Ninguém precisa abrir aqui agora não, viu? Mas eu quero saber o seguinte, né? O que faz o céu se abrir? Nessas tiras tem a resposta do que faz o céu se abrir. Eu gostaria do seguinte, eu vou perguntar de um em um. Eu vou fazer a pergunta, Maria, o que faz o céu se abrir? E Maria vai estar lendo o que está escrito aqui. E nós vamos fazer uma pequena discussão, tá bom? Todo mundo entendeu? Tá. Então todo mundo já tá. Com o presente guardado em nome de Jesus, com a tira na mão, não pode abrir agora. Somente quando eu perguntar ou falar o seu nome. Vou falar, por exemplo, Maria, o que faz o céu se abrir? Ela vai ler o dela, né? Oração. Oh, maravilha. Vocês concordam? Será que a oração faz o céu se abrir? Sim. Então todos nós devemos orar. Beleza, Maria? João, o que faz o céu se abrir? Consagração a Deus. Oh, maravilha. Pergunto, será que a consagração faz o céu se abrir? Faz. Nós devemos viver uma vida consagrada a Deus, abençoada. Houve aquela pequena discussão rápida e você termina. Agora vamos ver o seguinte. Francisco, o que faz o céu se abrir? Inveja. Inveja? Gente, quer saber o seguinte? Será que a inveja faz o céu abrir? Não. Tem que ser tirada da nossa vida em nome de Jesus. Que toda inveja saia. Aí você continua também com a sua aula, né? Carlos, o que faz o céu se abrir? Ele vai pegar e vai ler. Arrogância. Arrogância não. Tem que ser tirado do nosso meio. As pessoas que são arrogantes nunca vão ver o céu aberto. Eita, Jesus amado, viu? E assim sucessivamente, meu irmão. Fala o nome, faz a pergunta. João, o que faz o céu se abrir? Ele abre a tira e faz a leitura e depois faz aquela discussão abençoada rápida. É somente para introduzir o tema, tá bom? Pode ficar tranquilo, vou estar deixando aqui essas referências para descomplicar a sua vida. Mas quer saber o seguinte, você gostou? Vá aplicar na sua sala de aula, ficou em dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas se você gostou, já sabe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica, que também está sensacional. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais. Escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para você que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos. Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Agora sim, segunda dinâmica, tá bom? Essa dinâmica é para você fazer no final da sua aula. Eu espero que você goste, que você faça. Fique à vontade também se quiser transformar ou modificá-la, tá bom? Você vai precisar fazer um cartaz maior do que esse, pode ser em cartolina ou em 2 folhas coladas de papel ofício, tá bom? Com o seguinte tema: a morte dos apóstolos. Olha, a morte dos apóstolos. E aqui tem o nome de todos, precisa colocar o nome de todos os apóstolos. Eu vou deixar referência também de Matias, que você sabe que foi aquele que foi escolhido no lugar de Judas, e também do apóstolo Paulo, para facilitar a vossa vida, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, somente isso, olha, a morte dos apóstolos, coloca aqui o nome de todos, deixando espaço
deixando sempre espaço, tá bom? Uma folha de papel ofício não deu, então é melhor colar duas, ou você pode fazer também uma cartolina, fique à vontade. Você vai precisar levar para a sala de aula como cada apóstolo morreu em tiras, tá ok? Em tiras, como cada apóstolo morreu. Calma, para facilitar, vou estar deixando aqui ou aqui toda a referência de acordo com a tradição, mas deixo bastante claro, na Bíblia Sagrada, nós não temos referência de como morreu os apóstolos, é tão somente questão de tradição. Pode haver variação para um lado, variação para o outro, mas é como a tradição acredita que os apóstolos morreram. Então veja só, né? Levem tiras, como cada apóstolo morreu. Já vou estar deixando aqui como subsídio teológico, tá bom? Para que você possa parar, dar pausa no vídeo, escrever e levar para a sua sala de aula. E logo após um cartaz, tá ok? Com a morte dos apóstolos e o nome de cada um. Você vai deixar esse cartaz exposto na sala de aula, para que os alunos possam ter conhecimento. Logo após, você vai precisar distribuir para os seus alunos. Cada aluno precisa pegar uma tira dessa, tá ok? Aí você vai perguntar, né? Veja só, quem pode me dizer quem será que pegou a tira que está escrito a morte de Tiago de Zebedeu? Tiago de Zebedeu foi o primeiro apóstolo a morrer, tá bom? Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. Está até na Bíblia Sagrada esse episódio. Aí, ó, foi eu, pastor, foi eu, pronto. Morreu como? Ah, morreu apedrejado. Pronto, parabéns, você acertou. Vem cá e cola. E da mesma forma, como será que morreu o apóstolo Pedro? Quem é que sabe? Quem é que está com a tira que está contando a morte do apóstolo Pedro? Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer da mesma forma que morreu Jesus. Eu estou confiante que essa dinâmica vai ser legal na sua turma, tá bom? Muito fácil, muito prático, resumo da nossa lição. Ah, lembrando você das nossas camisas personalizadas. Olha só a camisa bonita, se você gostou desse modelo, amém. Se não gostou, no final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Está em promoção. Quem quiser adquirir as nossas camisas para EBD, é só entrar em contato conosco, olha, pelo nosso WhatsApp aqui. Que você sabe, né? A nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Veja só o resumo dessa segunda dinâmica. Um cartaz bem bonito, bem organizado, numa cartolina. Se você não tiver cartolina, pode colar duas folhas de ofício. E uma folha só não dá, tá bom? Coloca o título, A Morte dos Apóstolos. Logo após, coloca o nome de todos os apóstolos de Jesus. Eu vou estar colocando também a referência de Matias, que foi aquele que ficou no lugar de Judas, e também do apóstolo Paulo, como cada um desses morreu. E você vai estar colocando aqui em tiras. Logo após, quando chegar na sala de aula, esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Você vai levar tiras. Nessas tiras daqui, você vai estar colocando como cada um morreu. Mas, pelo amor de Deus, não deixe o nome do rapaz aqui não, né? Você vai tirar o nome do rapaz e vai colocar somente como ele morreu. Por exemplo, crucificado de cabeça para baixo. Pronto. Da mesma forma, crucificado em formato de um X. Foi o segundo apóstolo também que morreu, tá bom? Então você vai colocar aqui a morte de cada um deles, como cada um morreu, que vou deixar aqui como subsídio teológico. O cartaz vai estar exposto. Você distribui para os seus alunos, cada um vai pegar uma tira dessa. Você vai estar lendo, quem sabe como foi que morreu Tiago, filho de Zebedeu, que tem dois Tiago, filho de Zebedeu e filho de Alfeu, tá bom? Aí Tiago, filho de Zebedeu, quem sabe foi que morreu? Vai estar na tira desse. Algum aluno vai ter que ler e vir. Se acertou, você manda colocar aqui, que morreu provavelmente decapitado, que está na Bíblia Sagrada, tá bom? Da mesma, quem sabe como foi que morreu o apóstolo Pedro? Vocês têm a resposta aí na mão de vocês. Quem é que sabe? Ah, morreu, não sei não, como é que morreu? Ah, no caso, o apóstolo Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, pois disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo morreu. Então, quem pegou, vai vir colar. E assim sucessivamente. Cada um do apóstolo morreu de uma forma terrível, mas, no entanto, com a sua fé viva e não negar a Cristo Jesus. Eita maravilha, viu? Quer saber o seguinte? Você gostou? Vai fazer na sua turma? Vai fazer alguma modificação? Fique à vontade, a nossa intenção é tão somente trazer algumas ideias, mas tenha certeza, vai trazer conhecimento teológico. Os alunos vão aprender que cada apóstolo morreu de uma forma terrível, mas nunca negaram a fé. Assim também nós devemos fazer. Eu espero que você tenha gostado do nosso canal, gostado da nossa dinâmica, do nosso vídeo aula, que Deus esteja te abençoando. Já peço oração para cada vez mais Deus possa nos dar entendimento, tá bom? Acesse também o nosso site www.descomplicandoteologia.com.br e você vai ter acesso às nossas dinâmicas digitadas, tá bom? E se quiser, venha ser membro e receba o nosso suporte. A paz do Senhor e até a próxima dinâmica.
Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.